Você tem ideia de como foi a audiência da Record com o jogo entre Sport e Palmeiras na segunda rodada do Brasileirão 2025? Será que superou a Globo? Foi um fiasco ou um sucesso absoluto? O que esses números revelam sobre o futuro das transmissões na TV aberta? Se você gosta de futebol e acompanha de perto tudo o que rola dentro e fora dos gramados, fica comigo, porque os dados dessa partida vão te surpreender, principalmente em Recife. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui, a gente fala sobre futebol, com foco total nas audiências dos jogos na TV. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem muita informação quente vindo por aí e você não vai querer ficar de fora. No domingo da segunda rodada do Brasileirão 2025, a bola rolou em várias partes do país, mas um jogo em especial chamou a atenção. Não apenas pelo que aconteceu dentro de campo, mas principalmente pelo que rolou nas telas de televisão. Sport e Palmeiras, transmitido pela Record, foi o centro das atenções em Recife e em várias outras cidades onde a emissora tem os direitos de transmissão do campeonato. Mas será que a audiência correspondeu à expectativa? É sempre uma incógnita quando a Record transmite uma partida do Brasileirão. O torcedor fica curioso, o analista atento e o mercado publicitário em alerta. Isso porque o desempenho da emissora pode influenciar decisões futuras sobre direitos de transmissão, patrocínios e até mudanças no modelo de cobertura do futebol na TV aberta. E nesse cenário, a audiência de um jogo como Sport e Palmeiras é muito mais do que um número, é um termômetro. O Sport, jogando em casa, carregava o peso da estreia diante da sua torcida e também o desafio de segurar um dos gigantes do futebol nacional. Já o Palmeiras, mesmo jogando fora, levava consigo uma das maiores torcidas do país e o interesse de milhares de espectadores. O duelo entre um clube nordestino tradicional e um dos favoritos ao título nacional reunia ingredientes perfeitos para atrair o público, e foi exatamente isso que a Record apostou, em captar esse público apaixonado e engajado. A emissora, que nos últimos anos vem tentando consolidar sua presença no futebol brasileiro, sabia que cada ponto de audiência poderia ser decisivo. Afinal, a concorrência com a Globo ainda é acirrada, mesmo nos domingos em que ela não exibe os jogos do Brasileirão. Em Recife, principal praça da partida, a expectativa era alta. O Sport tem uma torcida extremamente fiel e apaixonada, que costuma responder bem nas transmissões. Já o Palmeiras atrai a atenção em qualquer estado. A soma disso tudo era promissora, mas será que os números confirmaram esse potencial? Além disso, é interessante observar como a Record tem ajustado sua cobertura esportiva, narração, comentários, reportagens. Tudo isso influencia na experiência do telespectador. E quando falamos de audiência, não estamos apenas falando de quem liga à TV, mas de quem permanece assistindo. A retenção é tão importante quanto a ligação inicial. O histórico da Record no futebol também entra em jogo. Nas últimas temporadas, a emissora oscilou entre bons desempenhos em clássicos estaduais e momentos mais modestos em jogos considerados menores. Mas sempre com uma estratégia clara: investir em regiões onde há maior apelo local, como foi o caso de Recife neste confronto. Outro ponto relevante é a disputa com outras plataformas. Cada vez mais, o público tem opções de streaming, rádio e até transmissões alternativas nas redes sociais. Ou seja, conquistar audiência na TV aberta hoje é mais desafiador do que nunca. Por isso, cada ponto conquistado pela Record nessa partida é uma vitória estratégica. E você? Arrisca dizer quantos pontos de audiência a Record marcou com Sport e Palmeiras? Acha que conseguiu vencer a concorrência ou ficou abaixo da expectativa? Nos próximos minutos, vamos revelar os números detalhados, comparar com outras transmissões e mostrar o que isso representa para o futuro das transmissões esportivas no Brasil. A audiência da Record com Sport e Palmeiras na segunda rodada do Brasileirão 2025 foi um verdadeiro estudo de caso para quem acompanha o impacto do futebol na TV aberta. Começando por Recife, principal praça da transmissão, a Record teve um desempenho expressivo, marcou 20,1 pontos de audiência na Grande Recife, com picos de até 23. Esses números garantiram a liderança isolada durante a faixa horária da partida. Essa performance mostra a força da torcida do Sport e o interesse do público nordestino em jogos com clubes de expressão nacional. É um reflexo direto da estratégia da Record, que tem investido pesado em regionais fortes, apostando em partidas que envolvam clubes locais para atrair grandes audiências.
Agora, quando comparamos com outras praças, o cenário muda um pouco. Em São Paulo, por exemplo, onde a concorrência é mais acirrada e a torcida do Palmeiras tem peso, a audiência da Record foi mais modesta, marcando em torno de 5 pontos. Ainda assim, não é pouco para uma partida sem envolvimento de um clube paulista como mandante e com outras opções de entretenimento no horário. Outro fator importante foi a concorrência com o streaming e os aplicativos de resultados em tempo real. O torcedor moderno tem múltiplas telas à disposição. Mesmo assim, a TV aberta ainda mostra força quando se trata de futebol, especialmente quando envolve paixão local, como é o caso do Sport em Pernambuco. Durante a transmissão, os comentaristas da Record reforçaram a importância do duelo. Usaram uma linguagem próxima da torcida local e trouxeram histórias do confronto entre os dois clubes. Isso ajudou a manter o engajamento da audiência, o que se refletiu nos índices de permanência. A Record conseguiu reter boa parte do público, do início ao fim do jogo, o que é cada vez mais difícil hoje em dia. No Rio de Janeiro, como era de se esperar, os números foram discretos. A cidade não tem uma conexão direta com Sport ou Palmeiras, e o foco estava dividido com outras atrações da tarde. Mesmo assim, a Record alcançou ali cerca de 2 pontos, algo considerado dentro do esperado para uma transmissão com pouca ligação regional. O grande destaque, no entanto, ficou mesmo com a liderança em Recife, onde a Record venceu todas as emissoras concorrentes com folga. Foi um sinal claro de que, quando aposta em partidas com forte apelo local, a emissora pode dominar o Ibope. Vale destacar que a média nacional foi puxada para cima graças a esse desempenho em Recife e outras praças do Nordeste, como Maceió e João Pessoa, onde a partida também teve uma boa performance. Isso reforça a importância do futebol regional na estratégia de qualquer emissora que deseja competir com a hegemonia da Globo, mas os números não contam toda a história. O impacto de uma boa audiência vai além da estatística. Ele influencia o mercado publicitário, atrai patrocinadores e fortalece a posição da emissora para futuras negociações com a CBF e os clubes. E neste caso, a Record sai fortalecida. Ainda assim, há desafios pela frente. A emissora precisa manter a regularidade. Um bom número num domingo não garante sucesso nas próximas rodadas. O que vai definir o futuro da Record no Brasileirão é a consistência. E isso envolve escolha de partidas, qualidade da transmissão e, claro, engajamento com o torcedor. Será que a Record vai conseguir repetir esse feito em outras partidas do campeonato? Será que vai apostar ainda mais forte em clubes do Nordeste para manter a liderança em algumas regiões? E como a Globo e outras plataformas vão reagir a esse crescimento? A audiência expressiva da Record, com o jogo entre Sport e Palmeiras, levanta uma série de reflexões sobre o atual cenário das transmissões esportivas no Brasil e como o comportamento do torcedor vem moldando novas estratégias das emissoras. Mais do que um número alto no Ibope, essa partida mostrou que a regionalização é um trunfo poderoso quando bem explorado. Não dá mais para pensar o futebol apenas em termos de praças tradicionais. O torcedor do Nordeste, por exemplo, tem sede por visibilidade e consome conteúdo esportivo com muita intensidade. Isso ficou evidente com a audiência em Recife. 20,1 pontos é um número que rivaliza com jogos decisivos de campeonatos estaduais em horários nobres. Mas por que esse jogo teve tanto impacto? Primeiro, porque o Sport tem uma torcida extremamente engajada e fiel. Segundo, porque o Palmeiras é um gigante nacional, o que atrai não só os torcedores do próprio clube, mas também aqueles que querem ver um duelo de David contra Golias. E terceiro, porque a Record soube capitalizar em cima disso, com uma transmissão local personalizada, repórteres de campo bem alinhados com o público e um tom emocional que conversa com o sentimento do torcedor nordestino. Esse modelo pode ser a chave para o futuro da TV aberta no futebol. Em vez de buscar sempre a audiência massiva em praças como São Paulo e Rio, por que não fortalecer as bases locais? A Globo fez isso durante décadas e agora, com a descentralização dos direitos de transmissão, outras emissoras estão aprendendo a jogar o mesmo jogo, ou até reinventando o tabuleiro. Além disso, há um ponto pouco comentado, mas muito importante: o efeito psicológico da audiência. Quando um torcedor vê seu time sendo transmitido em TV aberta para todo o Brasil, ou com destaque em sua região, ele sente que seu clube está sendo valorizado. Isso aumenta o engajamento, impulsiona o consumo de conteúdo e, por consequência, melhora os números nas próximas transmissões.
E claro, os bastidores também se movimentam. Audiência boa gera interesse de patrocinadores, valoriza os espaços publicitários e fortalece a relação da emissora com os clubes e com a própria CBF. Tudo isso vira capital de negociação para os próximos jogos e para futuras edições do campeonato. No entanto, é importante reconhecer que o sucesso pontual não garante uma tendência consolidada. A Record vai precisar manter o nível. E isso significa continuar apostando em jogos estratégicos, investindo em qualidade de imagem, equipe de comentaristas e uma abordagem editorial que realmente se conecte com o torcedor. Aliás, vale lembrar, a briga pela atenção do público nunca foi tão acirrada. Streaming, redes sociais, transmissões alternativas. O torcedor hoje tem muitas opções, por isso cada detalhe conta, da escalação dos narradores ao clima criado nos bastidores. Do gráfico na tela até o tempo de análise entre os lances. Se a Record entender isso como um ponto de virada, e não apenas como uma vitória isolada, ela pode se consolidar como uma potência real nas transmissões do Brasileirão e, quem sabe, começar a incomodar de verdade os gigantes tradicionais desse mercado. O que aprendemos com a audiência de Sport e Palmeiras é que há um público ávido por novas formas de consumir futebol. Um público que quer se ver representado, que quer emoção, que quer ser tratado com respeito. E enquanto houver emissoras dispostas a entregar isso, o jogo estará mais do que vivo, estará se reinventando. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você realmente se interessa pelos bastidores do futebol e entende que a audiência também faz parte do jogo. Ver a Record alcançando mais de 20 pontos com Sport e Palmeiras é um sinal claro de que o torcedor quer ser ouvido e valorizado, não importa o clube, a região ou o tamanho da camisa. E se você também acredita que o futebol vai além das 4 linhas, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Toda semana tem análise de audiência, cobertura das partidas e bastidores que ninguém mais te mostra com esse nível de detalhe. Aproveita e comenta aqui embaixo. Você assistiu a esse jogo na Record? O que achou da transmissão? Ou, se preferir, comenta só. A audiência não mente. Assim, a gente sabe que você ficou até o final e valoriza o nosso conteúdo. E claro, não sai sem conferir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Final, tem muito conteúdo que vai te surpreender. Até o próximo vídeo. Aqui, a paixão pelo futebol se mede em gols e em pontos de audiência.